Vamos lá, rapaziada. Primeiro, antes de entrar no assunto Marcelo, de tudo que eu achei, do que eu acho, do que aconteceu, claro que a gente não sabe, a gente sabe das coisas que vem pingado, né, mastigado pra gente. A gente não estava naquele momento, naquela hora, ouvindo o que o Marcelo disse pro Mano, o que ele disse pro Marcelo. Mas a gente pode conversar muito sobre a atitude da diretoria, sobre a atitude do Mano Menezes e a atitude do Marcelo. A gente pode conversar sobre a atitude desses três personagens para mim, que é o presidente, que tem sempre que entrar nesse assunto, porque ele é o maior responsável por tudo, pelo que acontece de bom e o que acontece de ruim. O Mano, porque foi ele que contratou o Mano Menezes, foi ele que contratou o Marcelo, por isso. Também do Mano Menezes, a atitude do Mano Menezes, que na minha opinião já tem informações que o ambiente com o Marcelo, com a comissão técnica, com algumas pessoas no centro de treinamento não era o ideal. O ambiente era bem ruim do Marcelo com a cúpula e com o pessoal da diretoria, da comissão técnica. O Marcelo não era titular, o Diogo Barbosa era o titular da lateral esquerda. Isso também pode ter criado uma animosidade, algum problema entre o Marcelo e o Mano Menezes. Talvez essa atitude do Marcelo, que gerou a rescisão contratual, pode ter sido uma coisa provocada até pelo Mano Menezes, porque colocar os 45 minutos esperando uma reação do jogador, e uma reação que acabou vindo. Dizem que a princípio o Marcelo não falou nada, ele chamou o Marcelo tirou o colete, mas o Marcelo fez uma cara feia quando foi chamado para entrar. Tem a vaidade do jogador. O jogador conquistou tudo na Espanha e conquistou 3 títulos quando chegou ao Fluminense. O Mano Menezes não está há muito tempo no Fluminense, era o Fernando Diniz quando o Marcelo chegou. Eu não sei, o ambiente deles parece que não era legal entre o Marcelo e o Mano Menezes. Aí você entra aos 45 minutos, uma alteração que, para a interpretação do Marcelo, era para ganhar tempo. Estava 2-1 Fluminense, então a alteração aos 45 minutos é para ganhar tempo. Pode ter passado isso na cabeça do Marcelo, e o ego dele, que é inflado. Ele é um jogador de temperamento difícil, ele é um jogador que não dá tanta atenção assim para o torcedor. Há queixas e vídeos do Marcelo até sendo ríspido com o torcedor. E ainda tem essa informação de que lá no seu treinamento ele não era tão querido assim. Então pode ser uma coisa, vou ver até que limite o Marcelo, ele no banco de reserva pro Diogo Barbosa. Ele no último jogo, ele já mostrava um desinteresse em permanecer no Fluminense, ou no mínimo se preocupar com os assuntos Fluminense. O Fluminense perdendo, aliás, o Fluminense com a dificuldade tremenda, não estava perdendo, mas o gol da vitória, do Vitória, foi no finalzinho, mas antes ele já estava preocupado no resultado do Real Madrid contra o Barcelona. Ele estava mais... quanto é que está o jogo? Então a cabeça do Marcelo já estava em outro lugar. Fora do peso, desinteressado. Então pode ser também uma coisa assim, vou testar o limite do Marcelo, e acabou explodindo. A interpretação e as informações que chegam aqui, o Mano Menezes chegou para ele, e o próprio Mano falou que ele ouviu uma coisa que não gostou, que quando ele foi dar a instrução pro Marcelo, o Marcelo falou: não encosta em mim, não fala comigo, você tá querendo aparecer pra torcida. Aí o Mano Menezes respondeu para ele assim: você acha isso normal? Você acha isso normal? Então sai, volta pro banco. Foi isso, leitura labial, foi essa interpretação que foi dada. E uma atitude deveria ser tomada, ou por parte do Mano Menezes, ou por parte da diretoria. Eu, Alexandre Antônio, torcedor do Fluminense, a minha prioridade, eu acho que deve ser a prioridade do Mário e a prioridade de quem comanda o time, que é o técnico, é o Fluminense. O cara pode ter conquistado os céus e as estrelas, jogado na Champions League, escolher entre a titularidade do Diogo Barbosa, que é um jogador defensivo, que é um bom jogador defensivo, mas é mal no ofensivo, mas você ter um jogador ali para aquele setor é uma escolha. Ele escolheu o Diogo Barbosa, ele prefere um lateral defensivo. É o que para ele funciona melhor na cabeça gaúcha dele, de defensor, no técnico que gosta de montar boas defesas, que o Diogo Barbosa é a melhor opção ali pelo lado esquerdo. E ele já vem em outros jogos utilizando o Marcelo no meio de campo. A última apresentação do Marcelo já foi no meio de campo.
Então, e eu acho que essa alteração que ele ia fazer com o Marcelo era para o Marcelo jogar no meio. Ele não ia tirar o Diogo Barbosa. Eu acho que ele ia tirar o Lima para colocar o Marcelo por ali. Então o Marcelo já estava migrando para o meio de campo. E a escolha, o titular na cabeça do Mano Menezes é o Diogo Barbosa. E quando a autoridade do treinador é testada, e a autoridade não só do treinador é testada, a autoridade do presidente do clube, e num momento complicado que eu acho que faltou ao Marcelo ele pensar no clube, pensar na situação do Fluminense. Porra, mano, vou entrar com 45 minutos, vou entrar eu com tanto título de Champions League, caramba, 4, campeão de Libertadores, campeão da Recopa, campeão carioca em 2023 pelo Fluminense. Eu vou entrar nesse jogo, para gastar tempo. E se sentiu na cabeça dele humilhado. Então ele teve aquele comportamento, ele já tem um ego, mas eu acho que ele pensou mais nele. Esse que me incomoda na atitude do Marcelo. Ele pensar mais nele, no ego dele, do que na situação que o Fluminense está. Porque o que o Fluminense menos precisa nessas últimas 6 rodadas, o Fluminense precisa vencer 3 jogos. E o jogo contra o Grêmio era crucial, era dentro de casa, estava 2-1 pro Fluminense. É o que o Fluminense menos precisava de uma treta dessa. O Mano Menezes não vai sair, não vai chegar um treinador agora faltando 6 rodadas. O Mano Menezes, no mínimo, vai até dezembro, vai até a última rodada. Em janeiro, se o Mário quiser trocar ou não, aí é outros 500. Mas a diretoria precisava dar o respaldo ao Mano Menezes para ele tocar o Fluminense durante essas 6 rodadas. Porque se ele troca o treinador agora, se ele dá moral pro Marcelo, o Marcelo cresce com o grupo, já é um jogador que não é um, né, 2, são vários já que tem essa informação de que ele não tem um ambiente bom nos treinamentos com o grupo. Eu acho que tem gente lá dando até graças a Deus que ele rescindiu o contrato, que ele foi em comum acordo com a diretoria, porque também quando rescinde o contrato eu fico até preocupado, depois da notícia do William Bigode, que recebeu 7 milhões parcelado em 24 vezes, está recebendo dinheiro do Fluminense até hoje, e vai receber o ano de 2025 todo ainda. A gente fica perguntando, por rescindir o contrato amigavelmente, o Fluminense ainda deve alguma coisa? Isso aí a gente vai saber depois, se deve fundo de garantia, se deve férias, depois o jogador bota na justiça. Mas, a princípio, o Fluminense não deve nada. A rescisão foi amigável. Mas o Marcelo poderia ter o cuidado de procurar sua insatisfação no vestiário conversando. Porra, não gostei. Porra, eu já estou incomodado com a sua reserva. Agora você me coloca aos 45 minutos para ganhar tempo. Eu acho que você queria me colocar para ganhar tempo. Eu acho que eu, pelo meu nome, pela minha bagagem, seleção, Copa do Mundo... Ganhei uma Recopa, ganhei uma Libertadores com a camisa do Fluminense, ganhei o Campeonato Carioca em cima do Flamengo. Eu me senti humilhado. Pô, tá na cabeça dele. Ele poderia conversar com o Mano Menezes após o jogo, ter uma conversa, reunir, chamar o Mário, mas não fazer isso dentro do campo. Isso só poderia, a única reação correta por parte do Mano Menezes, que tem contrato até dezembro e que tem ainda 6 jogos para fazer, é tomar uma atitude. O jogador não pode dizer pra ele, não encosta em mim, não fala comigo, você tá querendo aparecer com a torcida. Pô, virou bagunça, pô. Nenhum jogador é maior do que o Fluminense. Nenhum jogador é maior do que a situação que o Fluminense tá. O prejuízo do Fluminense ir pra uma Série B, porra, é estratosférico. É terra arrasada no Fluminense. É impensável o Fluminense ser rebaixado esse ano. Prejuízo financeiro com os salários altíssimos e com jogadores com contrato longo. Então eu acho que foi correto a atitude do presidente do clube vamos sentar aqui, vamos fazer uma rescisão, você não tem mais ambiente com o treinador, ele precisa de respaldo para os últimos 6 jogos, satisfeito ou não, para mim, o Mano em janeiro pode ir embora, pelas cagadas que tem feito, não é o meu treinador da minha escolha, eu não gosto de técnico brasileiro, eu acho que o técnico tem que vir estrangeiro, o líder do campeonato é estrangeiro, o vice-líder do campeonato é estrangeiro, o finalista da Libertadores são 2 estrangeiros, né? O do Botafogo e o do Atlético Mineiro, que é o Milito. Cara, o único que destoa aí é o Fernando Diniz lá com o Cruzeiro, que foi campeão também da Libertadores com a gente. Mas a crista da onda e o sucesso está vindo por parte desses treinadores estrangeiros. E o Mano Menezes, amigo, nunca foi do agrado de ninguém.
Mas nesse momento, faltando 6 rodadas para acabar o campeonato, e com o desrespeito de um jogador que está fora de forma, que não está correspondendo dentro de campo, até que os números dele são bons. Não são ruins em 2024. Eu separei aqui uns números dele aqui, ó. São bem interessantes. Que diz que, pô, ele tem um handicap, ele tem um nome. São 68 partidas, 5 gols feitos e 3 assistências. Libertadores, Recopa, Campeonato Carioca. Então os números dele na temporada são até bons. Mesmo ele jogando um pouco, mesmo ele se machucando, mas quando ele entra em campo, os últimos jogos não tem sido tão bom assim, ele tem lampejos. Mas é muito pouco pelo salário que ganha e pelo nome que tem e pelo problema que trouxe para esse jogo. Não é o momento de arrumar problema, arrumar confusão. Não é momento de ter o ego maior do que o Fluminense. O Fluminense é maior do que isso tudo. A situação do Fluminense é mais importante. Por isso que eu digo, com todas as críticas que eu faço ao Mário Bittencourt, porque ele é responsável pela situação que o Fluminense está, como foi responsável pelo título do ano passado, ele é responsável por nós estarmos em novembro catando pontos. Essa campanha ridícula que o Fluminense está fazendo na temporada de 2024, ele é responsável. Mesmo eu não gostando do trabalho do Mano Menezes, querendo ver ele procurando outro emprego, um emprego em outro lugar em janeiro, eu acho que a atitude foi correta. Poderia a permanência do Marcelo e dar uma moral ao Marcelo, depois de estar na mídia, estar em todos os lugares. Se você perguntar a todos os torcedores de todos os clubes, está todo mundo contra o Marcelo. Tem, claro, alguns torcedores do Fluminense que apoiam o jogador. Mas todo mundo viu o óbvio, que não é o momento para isso. E que ele não pensou na instituição, ele não pensou no Fluminense, ele não pensou num clube que está lutando para não cair. Ele pensou nele. Aí não, meu. Entre Fluminense e Marcelo, eu vou estar do lado do Fluminense. Entre Mário e Fluminense, eu vou estar do lado do Fluminense. Entre Mano Menezes e Fluminense, eu vou estar do lado do Fluminense. Nesse momento, o meu objetivo, o nosso objetivo é sair dessa situação. E eu acho que dar moral para um jogador num ato de indisciplina dentro de campo, para o país inteiro ver, é estragar o ambiente por completo. Só acho. Uma coisa que eu tenho para acrescentar aqui, correto, né? Rescisão contratual, belezinha. Gabriel Pires também tem que rescindir o contrato. Felipe Melo também precisa rescindir o contrato. Foi expulso daquela forma que foi nessa partida novamente. E não só no comportamento do Felipe Melo, como também nas atuações. Gabriel Pires, Renato Augusto também. O Ganso não vai jogar contra o Internacional. O Renato Augusto vai jogar no lugar dele? Renato Augusto foi contratado para ser ali, né, um substituto, ou brigar pela titularidade com o Ganso, porque ele faz a mesma função que o Ganso faz. Ele vai jogar contra o Inter? Pô, se é para ser auxiliar técnico e ficar do lado do Mano para trocar ideia, porra, manda embora, porque o salário dele tá pingando todo mês ali. Rescindiu com o Marcelo? Porra, ok. Renato Augusto precisa trabalhar para receber. Gabriel Pires precisa trabalhar para receber. Felipe Melo precisa apresentar resultado para receber também. E quando o cara não corresponde, só tá, amigo, vazando dinheiro do Fluminense, e o Fluminense não é rico para isso. O Fluminense não é uma SAF, não tem um mecenas administrando o clube. Então o dinheiro é contado, irmão. Então não tem como o Renato Augusto se auxiliar e no momento difícil contra o Internacional ele não jogar. Só viver machucado. O jogo contra o Vitória ele não foi relacionado, porque estava machucado, com dores. Pela 1000ª vez. O Gabriel Pires está treinando lá, e de vez em quando aparece ele numa foto, uma filmada, está treinando todo dia, mas não é relacionado. Mas recebe o salário dele todo mês. Então tem mais rescisão para fazer, tem mais gente para sair. Tem pelo menos uns 3 veteranos aí, que estão escorados. Isso também atrapalha o grupo. Isso atrapalha o grupo. Você precisa de um jogador, ele não pode jogar. Só vive machucado. Ou atua mal, ou entrega o jogo no finalzinho, como o Felipe Melo fez. O outro, todo mundo sabe que não vai utilizar, mas tá todo dia treinando lá, mas não joga. Viu como as coisas também, por parte de quem comanda, não está sendo bem administrado? É por aí.
Deixe sua opinião, fale aí o que você acha, se concorda, se discorda. Tem uma enquete aí na aba comunidade, dá um voto lá, se você concorda ou não concorda com a saída do Marcelo. Deixe sua opinião e se inscreva no canal. Beleza, rapaziada? Tô indo nessa, tô boladaço. O Cuiabá empatou com o Bragantino. Acho que foi 0-0 o jogo. Um bom resultado pro Fluminense. Pelo menos o Bragantino ainda está a 2 pontos do Fluminense. Saiu da zona de rebaixamento, acho que puxou o Atlético Paranaense, está a 2 pontos do Fluminense ainda, com esse empate do Bragantino, menos mal. Deixe seu like, se inscreva no canal, não custa nada, dá essa moral aí.